Um homem foi morto dentro de uma caminhonete aqui em Cuiabá. A vítima foi atingida por ao menos 3 disparos de arma de fogo. Tem imagens. Enche a tela com imagens feitas do veículo onde a vítima estava quando foi abordada. Repórter Arthur Garcia, quem está acompanhando essa história. Pelo menos 3 disparos de arma de fogo atingiram a vítima. Este homicídio aconteceu na madrugada, né? Ainda na madrugada, o veículo foi periciado. As equipes da DHPP estiveram no local. E todo o trabalho de investigação foi iniciado. Trindade, pode ter sido um roubo seguido de morte, o popular latrocínio? Pode. Pode ter sido uma tentativa de roubo seguida de morte, mas as características iniciais, isso pode ser averiguado, leva a polícia a tratar como principal possibilidade uma execução. Será mesmo que queriam matar o motorista? Será que ele foi perseguido? Será que o crime foi planejado ou foi obra do acaso de um latrocínio? A gente vai entender essa história agora com o repórter Arthur Garcia. Segue daí, meu amigo, bom dia. Trindade, bom dia a você, ótima sexta-feira a todos. Eu me encontro aqui no local onde aconteceu esse fato no início da madrugada de hoje. Aqui é a Avenida Dr. Hélio Ribeiro, no bairro Bom Clima, em Cuiabá. Exatamente nessa madrugada, por volta da 00h31, descia nesse sentido, região do Parque das Águas para a região aqui da rodovia MT-251, essa caminhonete Amarok prata. Ela descia exatamente na outra pista, quando de forma abrupta ele acaba saindo da mão dele e vindo nessa direção. Aqui, ó, foi o ponto exato onde ele acabou colidindo com outro veículo, uma caminhonete F350. Aqui já estão os destroços dessa caminhonete e também da própria Amarok. O que nós temos agora, Trindade, imagens exclusivas que eu quero compartilhar com você e com a nossa audiência, são imagens de câmera de segurança que eu consegui agora, que vai expor um pouquinho da dinâmica de como aconteceu esse fato aqui. Até então, estavam se tratando por uma questão de acidente. Porém, assim que a equipe da Polícia Militar, os homens do 10º Batalhão chegaram aqui, identificaram que o condutor da caminhonete estava com ferimento proveniente de disparo de arma de fogo na cabeça. E automaticamente fizeram o acionamento com a equipe da Delegacia de Homicídios e foi comprovado, sim, aquele tiro conforme o trabalho pericial da equipe da Politec. Aí, conversado com o condutor da caminhonete F350, foi falado que dentro da caminhonete Amarok tinham 2 pessoas, ou seja, um motorista e um passageiro. E segundo o que relatou o motorista dessa outra caminhonete F350, disse que, olha, policial, dentro dessa caminhonete eu visualizei algo semelhante a um disparo de arma de fogo. Ou seja, o passageiro que estava na Amarok acabou alvejando o condutor, o motorista. E, na sequência, o passageiro desembarca da caminhonete e sobe exatamente sentido Parque das Águas. O que eu quero mostrar para a nossa audiência agora é exatamente esse vídeo. Na câmera 1 que nós conseguimos, mostra essa caminhonete saindo da via principal na qual ele estava e atingindo ali o outro veículo. E dá para ver, na parte superior da imagem, uma sombra ali, uma espécie de uma pessoa caminhando, e essa pessoa começa a caminhar tranquilamente. Na outra imagem que nós temos, que é a câmera 2 que conseguimos, mostra uma imagem mais detalhada, com uma imagem mostrando a colisão da caminhonete Amarok junto com a F350. E o que chama mais atenção, Trindade, é exatamente a paciência de um homem com a camiseta vermelha caminhando sentido Parque das Águas, tranquilamente após o acidente. 10 segundos foi o que eu contei após o acidente. Esta pessoa passa tranquilamente caminhando exatamente por onde eu estou, seguindo ali a região do Parque das Águas. Logo à frente, você observa nas imagens que tem ali alguns veículos parados. Eu monitorei esses veículos por algumas horas. Eles pararam, depois saíam, chegavam algumas pessoas, eles abriam o porta-mala, pegavam algumas bolsas. Eu acredito que não tem ligação nenhuma. Tanto é que na imagem aí que você observa dessa câmera 2, mostra exatamente este homem de camiseta vermelha caminhando pela calçada tranquilamente. E assim que ele chega próximo a esses veículos, o motorista acaba saindo com esse veículo. Ele não embarca neste carro.
Até porque, em depoimento para a equipe dos policiais militares, o condutor da F-350, ele disse que o passageiro da Amarok saiu assim que ele atirou no motorista e caminhou em direção a um veículo e entrou. Só que nesse local, nessas imagens, nós não visualizamos ele entrando neste veículo que estava estacionado aqui com os alertas ligados. Pode ser que ele conseguiu dar fuga para outro local e entrou em outro veículo, mas aqui nós não conseguimos captar essas imagens. O que chama a atenção também foi que uma mulher procurou a delegacia, que ela disse que o seu ex-marido havia sequestrado um amigo dela, que este amigo seria namorado, infelizmente, daquele homem que o sequestrou. E é exatamente nesta dinâmica que a Polícia Civil está trabalhando essas informações, até porque essa pessoa que foi denunciada por sequestrar essa vítima da Amarok está até então desaparecido. Nós temos a identificação dele, não vamos aqui divulgar por lógico, para não atrapalhar o trabalho da Polícia Civil, porém, eles estão trabalhando como principal suspeito deste crime na madrugada de hoje. As imagens são reveladoras, Trindade. Então, de tudo que foi falado, o que chama mais atenção nisso é a calma e a tranquilidade deste homem que está com a camiseta vermelha caminhando sentido oposto ao acidente. Eu te pergunto, numa colisão dessa tão grave, frontal, onde tem uma vítima, qual pessoa iria após o acidente sair caminhando tranquilamente como este homem fez nessas imagens? Então, eu acredito que com a exclusividade dessa imagem, lógico, a polícia, junto com a pessoa que o denunciou, dizendo que este homem havia sequestrado a vítima, que é o Everton, deste veículo, é exatamente este homem de camiseta amarela na qual mostramos nessas imagens, Trindade. Agora, a equipe da Delegacia de Homicídio está trabalhando o caso para tentar principalmente chegar até o autor desse crime, que até então está sendo tratado como um crime passional, Trindade. Estamos com imagens ao vivo aí, mostrando partes da caminhonete, né, que ficaram espalhadas pelo chão. Mas volta a imagem do circuito, que eu quero tirar algumas dúvidas com o Arthur, então. Bora ponto por ponto para a gente entender com calma esse caso, que é extremamente complexo. A principal possibilidade, Arthur, é que uma pessoa que estava na caminhonete é que realizou os disparos, é isso, né? Exatamente, o passageiro. A vítima estava dirigindo, o Everton estava dirigindo e essa outra pessoa que eu tenho identificação, que não vou revelar aqui, estava no banco do passageiro. A informação é que ele havia sequestrado o Everton, pelos motivos de não aceitar que o Everton estava namorando a ex-esposa dele. E aí, por esse motivo, eles estavam no veículo, numa discussão, e automaticamente, quando chegou neste ponto em que ele sai da via que ele estava e atinge a outra caminhonete F-350, o condutor da F-350 falou para os policiais: olha, eu visualizei que antes da colisão, até porque ele estava trafegando aqui a menos de 10 por hora no momento da colisão, ele viu que assim que a caminhonete chegou próximo a ele, estavam dois homens e houve ali um disparo, porque ele percebeu o clarão dentro do veículo, no interior onde eles estavam. E, na sequência, o passageiro desembarcou tranquilamente da caminhonete Amarok e subiu sentido a região do Parque das Águas. Nessas imagens que nós estamos mostrando, é exatamente o que comprova a versão do condutor da F-350. Que assim que foi feita essa colisão, e ele visualizando o que aconteceu dentro da caminhonete Amarok, ele fala que essa pessoa sai do local caminhando tranquilamente e entra em um veículo. Só que nas imagens dá para perceber que ele não entrou no veículo. Até vamos pedir para o Daniel Alves vir aqui. Daniel, por gentileza, mostra ali, só para a gente ter essa ideia, a visão do condutor da F-350, Trindade, é essa aqui, ó. Aqui, Daniel, ó. Onde eu estou aqui, ó, só para você ver, ó. A visão dele foi essa aqui. Esse poste aqui acabou atrapalhando a visão dele, porque quando o homem de camiseta vermelha caminha aqui e os veículos estão parados, ele teve a visão de que ele entrou no veículo e o veículo saiu, porque automaticamente o veículo sai quando esse homem aproxima. Só que, deixa claro, este homem de camiseta vermelha, observa nas imagens, ele não entra nesses dois veículos que estavam aqui. Deixar claro, ele apenas dá uma sensação que ele embarca e sai, mas não, os veículos saem sem levar este homem que provavelmente seria o autor dos disparos que matou o Everton dentro do veículo dele na madrugada de hoje, Trindade. Para essa informação, Arthur, quanto à fuga, ela é extremamente importante por alguns motivos. Primeiro, porque se de fato ele tenha fugido em um carro que estava atrás, não esse na imagem, porque desse fica nítido que ele não entra no carro,
é sinal que alguém participou do crime com ele, né? Não sei se o Arthur conseguiu me ouvir. Coloca a imagem em tela cheia, mantém a imagem em tela cheia. Deixa eu restabelecer a comunicação com o Arthur, porque esses pontos são muito importantes para a gente entender a dinâmica desse caso. Arthur, a imagem que você conseguiu com exclusividade, o suspeito que está com a camiseta vermelha, ele não entra no carro que vinha logo atrás. Mas a gente não tem certeza ainda como ele deixou o local. E a informação que foi repassada à polícia é que ele teria entrado em um veículo. Se de fato ele entrou em um outro veículo para fugir do local, provavelmente, ou quase que certeza, alguém ajudou ele na execução do sequestro, né, Arthur? Até foi trabalhado essa hipótese, né, de que um veículo estava na retaguarda ali e acabou pegando ele saindo do local. Só que, Trindade, eu analisei essas imagens. Eu cheguei aqui por volta das 8h40 e ficamos até agora, pouco mais de 15 minutos ali, estudando todas as imagens das duas que nós tivemos acesso aqui desse local. O que eu falo para você, quando ele acaba subindo sentido ali o Parque das Águas, ele não entrou em nenhum veículo. Não tinha nenhum veículo acompanhando a Amarok. Nós não visualizamos. O que aconteceu foi que assim que ele desembarca, vamos deixar bem claro, que supostamente que seja este homem de camiseta vermelha, ele sobe a região aqui para o Parque das Águas e não entrou em um veículo. A não ser que, se fosse muito bem planejado, ele tivesse organizado, olha, assim que eu passar a entrada do Paiaguás e chegar próximo à região do bairro Bom Clima, eu vou matar ele e você me espera ali próximo. Eu creio que não foi dessa forma. Agora, é muito estranho como tudo aconteceu. Se existe essa informação de uma testemunha dizendo que horas antes ele foi sequestrado pelo ex-marido da atual namorada. Então, peraí, se isso aconteceu, é lógico que eles já vão ter uma informação um pouco mais privilegiada sobre isso. É exatamente isso que a polícia tem de informação. E é sobre isso que eles estão trabalhando. Agora, se essa pessoa também, Trindade, visualizou este homem, que é o suspeito que sequestrou o Everton, ele vai dizer o seguinte, falar, olha, é a confirmação. Sim, esse que aparece da imagem de camiseta vermelha é essa pessoa que sequestrou. É através dessa testemunha, esta pessoa que informou a polícia que vai falar exatamente este homem de camiseta vermelha é o homem que sequestrou o Everton e acabou assassinando ele, Trindade. É um caso complexo, eu não tenho dúvidas, Arthur, que a Polícia Civil, equipes da DHPP, muito em breve vão colocar as mãos nesse suspeito, né? Deve ser, a imagem que está no ar é da vítima, né? A imagem que está no ar, só para ficar claro, eu estou falando aqui do suspeito, mas a imagem que está no ar é da vítima. Mas o suspeito, com toda essa dinâmica que o Arthur trouxe para você, com todas estas imagens, eu tenho certeza que a polícia já tem a identificação, já sabe quais são os endereços, agora falta localizá-lo. Até para que ele seja preso em flagrante. Talvez ele esteja tentando se esconder para sair do flagrante, mas eu tenho certeza que a equipe da DHPP, com a competência que lhe é devida, vai conseguir identificar, localizar e prender este suspeito. Esse crime aconteceu por volta da 1h da manhã, próximo ao Parque das Águas, e o rapaz que aparece na imagem de camiseta vermelha é o suspeito de ter matado a tiros, pelo menos 3 disparos foram executados, o motorista da Amarok. Ele sai caminhando tranquilamente em direção ao Parque das Águas e aí faltam detalhes quanto à estratégia de fuga. Será que ele saiu caminhando mesmo e foi embora a pé nessa tranquilidade toda que aparece aí na imagem? É o que a polícia está tentando descobrir. Estas imagens são exclusivas, você só acompanha aqui na tela do SBT. O Arthur Garcia dedicou toda a manhã desta sexta-feira com a equipe dele para trabalhar nesse caso, para que a gente pudesse abrir a edição de hoje do SBT, compartilhando com você os detalhes desse caso. Essa é a vítima que morreu na madrugada de hoje, atingido por pelo menos 3 disparos de arma de fogo, ele que estava dirigindo uma Amarok próximo ao Parque das Águas. 10h55, virando agora para 10h56. Eu tenho agora para você a imagem completa. O acidente. E aí a pessoa que estava provavelmente de carona na Amarok desce e vai embora.
É claro que a polícia busca também por outras imagens que possam entender o trajeto do principal suspeito do crime para fugir do local, para fugir da cena. Arthur, você tem prioridade, pode seguir daí. Ô Trindade, quando nós chegamos aqui hoje de manhã, por volta das 8h40 da manhã, o veículo estava aqui, a Maroc ainda sendo rebocada, tirada do local. E junto com o Daniel Alves aqui, o Daniel fez uma imagem para a nossa equipe, a nossa produção até tentar localizar e colocar para você ver, que chamou a atenção foi que tinha uma marca semelhante a um disparo de arma de fogo no painel da caminhonete. No painel em que está ali o banco do passageiro. Não sei se aquele pode ser ali mesmo um buraco proveniente do disparo de arma de fogo. Lógico, é através do trabalho da perícia que vai identificar, mas é muito semelhante. Por outro lado, dá a entender que aparentemente seria um disparo de fora para dentro. Tá? Então, o que nos chamou a atenção? Por fora do veículo e também no para-brisa, não tinha nenhum sinal de disparo de arma de fogo. Agora, dentro, em frente ao banco do passageiro ali do lado do motorista, tem exatamente essa marca desse suposto ou semelhante a um disparo de arma de fogo. O que não dá para saber se foi exatamente deste momento do fato da discussão dos dois dentro ali da caminhonete ou se foi algo tentado fora antes do local da colisão aqui nesse ponto, Trindade. Mas essa imagem aí eu creio que chama bastante atenção. Aliás, a imagem está em tela cheia enquanto você está compartilhando esse detalhe. E como esse disparo, Arthur, saiu para frente, atingiu o painel da caminhonete, ele provavelmente mostra para a perícia que houve uma luta corporal entre suspeito e vítima dentro da caminhonete antes que a vítima fosse alvejada, né? Porque o disparo, ele atinge o painel, ou seja, eu estou tentando entender a dinâmica aqui. Quando o carona saca a arma e aponta para o motorista, provavelmente ele se defende com uma das mãos e o primeiro disparo sai para frente, sai para o painel. E isso mostra provavelmente, Arthur, que a vítima lutou pela vida, né? Porque a perícia, a equipe da Politec, junto com os peritos do IML, vão identificar, né, se na mão, na unha ali da vítima, do Everton, teria algum sinal ali de pele, que é exatamente o momento da sua tentativa de defesa quando ele foi ali alvejado por esse disparo. Não podemos afirmar aqui se foram mais outros disparos. A única informação foi que a equipe da polícia informou, apenas um único disparo atingiu a cabeça dessa vítima. Não tem ali disparos no para-brisa, no vidro, de dentro para fora. Apenas este no painel que chamou a atenção. Também, Trindade, poderíamos aqui questionar, mas talvez ele tinha colocado algum objeto ali decorativo, enfim. Mas eu acredito que ninguém iria colocar um objeto decorativo no painel daquele veículo, danificar o painel. A maioria coloca utilizando ali um dupla face, um adesivo, enfim. Mas o que chama atenção é esse sinal aí, se é mesmo proveniente de um disparo de arma de fogo ou se é apenas algo ali que não tem nada a ver. Mas, deixar bem claro, a Polícia Civil precisa agora ter informações de onde está o autor desse crime. Contando também com a participação da sociedade, Trindade. Como nós temos uma audiência incrível, é importante, se você tiver alguma informação do paradeiro desta pessoa, que já temos a identificação, porém, pelas imagens, é importante dizer, reconheci, sei quem é. Arthur, Trindade, essa pessoa está em tal local. Iremos repassar essas informações para a equipe da Delegacia de Homicídios aqui da capital, que está investigando esse caso, para tentar achar este homem o quanto antes, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia, pelas informações. Daqui a pouco eu volto com esse caso para compartilhar com você em detalhes tudo o que aconteceu nesta madrugada.